Esposa de Felipe Luiz está magoada. Novo técnico do Flamengo estará hoje no CT Ninho do Urubu. Torcedores do Cruzeiro pedem a contratação de Felipe Luiz. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir nessa manhã de quarta-feira, que já deixa aquele like. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é completamente 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Trazer para vocês aquela palavra de meditação que está em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares, para a honra e glória do Senhor. Gente, tem muitas coisas para trazer para vocês. Vou tentar ser o mais breve possível, sem deixar meu posicionamento, apenas trazendo as informações. Patrícia Bruno, esposa de Felipe Luiz, publicou o texto em sua rede social. Abre aspas, magoada. Sentimento profundo e silencioso. Dor emocional que fica guardada depois de uma decepção ou de uma atitude que fere. Nasce do ressentimento, da tristeza ou da sensação de injustiça. Diferente da raiva, a mágoa é quieta, porém muito mais pesada. Se instala no coração e permanece até ser compreendida, perdoada ou curada. Hoje estou magoada, mas tenho certeza que todo amor e carinho que eu já recebi hoje vão me ajudar a compreender, perdoar e curar. Obrigada. Fecha aspas. A mágoa cria raízes que provoca doenças e doenças na alma. O Rodrigo Caio, que após aí a demissão do técnico Felipe Luiz, também pediu demissão. Ele se despediu do Flamengo. Eu vou trazer apenas um trecho do que ele escreveu. A matéria completa está na nossa página Maurício Paula Santos, naquela plataforma que tem o F como símbolo, tá? A Maurício Paula Santos. Nos siga lá, é informação o dia inteiro, atualizações o dia inteiro sobre o Flamengo. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, nação, de coração, muito obrigado pelo carinho e respeito. Continue acreditando, porque com vocês tudo é possível. Forte abraço para você, Rodrigo Caio, tá? Outra informação aqui é sobre o novo técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, estará no treino do Flamengo hoje, quarta-feira. Na parte da tarde, a diretoria vai correr com a questão contratual e burocrática para o treinador comandar o time contra o Fluminense domingo na final do Campeonato Carioca, tá? Então, Leonardo Jardim chegou ontem ao Rio de Janeiro, driblou os repórteres e os torcedores que estavam presentes lá no saguão e se apresenta hoje no CT Ninho do Urubu para poder assinar o seu contrato até o final de 2027. Inclusive, Chapolin estava lá ontem, Chapolin Rubro Negro, chorou porque não conseguiu entregar a plaquinha dele para o Leonardo Jardim e também pediu aí se alguém puder fornecer as entradas do ingresso da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, que ele não conseguiu. Chapolin, que mora lá em Niterói, chegou cedo lá no aeroporto, por volta de 4 horas da tarde, ficou aguardando e em vão. Bom, com relação a essa vinda do Leonardo Jardim, quem montou toda a logística da chegada do treinador foi o próprio Flamengo. Existiu um cuidado maior com o treinador por conta do momento de tensão no clube. O português também não tinha assinado o contrato ainda. O contrato será assinado hoje, tá? Bom, estava vendo, já que pulando para outro assunto, estava vendo problemas de indisciplinas e exageros de alguns torcedores em relação a condições em que se apresentavam para os treinos e constrangiam profissionais no CT no dia a dia. E, segundo relatos, Felipe Luiz passava a mão na cabeça desses atletas que chegavam atrasados e cometendo atos de indisciplina. Vou trazer aqui para vocês. Neste ponto, chamou a atenção o tratamento que era dado à Plata, já multado por atrasos no plural, tá? Em relação à conduta com Pedro,
criticado publicamente por Felipe Luiz após o Mundial. Coisas que foram desgastando a relação do CT Ninho do Urubu, tá? Passar a mão na cabeça de Gonzalo Plata, que por diversas vezes foi multado por chegar atrasado. Sabemos que ele curte muito uma noitada. E o Pedro aí, aquela crítica feita abertamente numa coletiva de imprensa. Também notou-se uma resistência de atletas para seguir determinações de profissionais do clube na parte física. Ou seja, nós vimos aí, né, o início de temporada do Flamengo, o condicionamento físico muito abaixo daquilo que se espera de um atleta de grande performance, né? Bom, Felipe Luiz justificava suas escolhas nas escalações usando o argumento das condições dos jogadores para desempenhar o que ele queria. Isso fez o treinador perder prestígio com nomes como Everton Cebolinha e Luiz Araújo, por exemplo. Luiz Araújo, que é um dos queridinhos da torcida, e no caso do Everton Cebolinha, eu trouxe no vídeo de ontem, tem um relatório médico que dizia para Felipe Luiz não dar sequência de jogos ao atleta por conta das condições físicas, por conta de lesões que ele sofreu na temporada de 2025. Isso aqui é justificável, tá? Bom, voltando a falar aqui sobre Leonardo Jardim, que chegará ao Flamengo hoje, trará 4 profissionais da sua comissão técnica. Os auxiliares Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias, que trabalharam com ele no Cruzeiro, e também um preparador físico que está sendo definido junto com a diretoria do mais querido. Então ele chega aí trazendo 4 reforços para a sua comissão técnica, tá? Agora vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, em 2019. O elenco vencedor do Flamengo com Felipe Luiz, Diogo Ribas, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Arrascaeta, Gerson como líderes e Jorge Jesus valorizavam um ambiente 100% profissional e rejeitavam conselhinho de futebol criado por Rodolfo Landim. Aquelas moscas de padaria que ficavam ali cercando os jogadores nos treinos, no vestiário. Bom, aqui, o órgão servia apenas para acomodar grupos políticos dentro do departamento de futebol. IBAP era um dos integrantes. Os jogadores foram até Braz e Landim e pediram: não queremos mais esses caras no vestiário, no CT, em hotel ou viajando com a gente. Não confiamos neles. Isso nunca desceu bem para a BAP, que guardou a mágoa e não foi fã de Felipe Luiz. Cara, se ele quer profissionalizar o Flamengo, tem que acabar com essa coisinha de quem não faz parte do futebol tá lá enfiado, enfurnado dentro do vestiário, em viagens, em treinos. Tá completamente certa aí essa posição do Jorge Jesus e foi mantida aí por Felipe Luiz. Bom, mudando aqui de saída, de assunto, né? Saídas da comissão técnica do Flamengo. Saiu Felipe Luiz, treinador. Saiu Ivan Palanco, auxiliar técnico. Diogo Linhares, preparador físico. Rodrigo Caio, auxiliar técnico. Por enquanto, ficam Mauro Torres, auxiliar técnico. Arthur Peixoto, preparador físico. Júnior Bezerra, preparador físico. Thiago Heller, preparador de goleiros. E Fábio Pocabaiarba, treinador de goleiros, né? Isso aqui foi que manteve-se aí com a saída de Felipe Luiz. Solidez. O Cruzeiro de 2025, comandado por Leonardo Jardim, não foi vazado em 23 jogos das competições nacionais, a terceira maior marca de um time da Série A neste século. Temos aí Flamengo com 24, tem também o Corinthians com 23, o outro aqui eu não me recordo, tá? Bom, mudando aqui de assunto, sequência de jogos de Leonardo Jardim no Flamengo. Fluminense, domingo agora, no Maracanã. Cruzeiro em casa, Botafogo fora, Remo em casa, Corinthians fora, Bragantino fora, Santos em casa, Fluminense em casa, Bahia em casa, Atlético Mineiro fora, Vasco da Gama em casa, Grêmio fora, Atlético Paranaense fora, Palmeiras em casa, Coritiba em casa, Chapecoense fora e São Paulo em casa. Lembrando que o primeiro jogo do Flamengo aí pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, o Flamengo perdeu lá no estádio do Morumbi, tá?
Outra informação aqui é que Filipe Luís jamais negociou com o Chelsea ou com o seu gestor. Essa informação não passa de uma narrativa criada por BAP para tentar legitimar a demissão do treinador. Informação da ESPN Brasil, tá? Rapaz. Falando aqui sobre o jogo Flamengo e Fluminense, no domingo o Fluminense agiu para garantir igualdade real na arquibancada na final do Campeonato Carioca. Apesar do regulamento prever divisão de 50% da carga de ingressos para cada clube, a federação pretendia colocar todos os ingressos do setor misto à venda de forma simultânea, sem prioridade para sócios, né? E mandante, por ter feito aí a melhor campanha, o Tricolor se movimentou e acordou com a federação e Flamengo para que cada clube vendesse sua parte em seu próprio site, além de garantir condições de benefício para sócios que poderão levar 2 convidados com 50% de descontos e ex-sócios que também terão prioridade de compra. Assim, o clube pretende garantir o equilíbrio nos números de torcedores nas arquibancadas. Informação da Aline Astari, tá? Então, o Fluminense aí é uma boa. Cada clube vende aí os seus ingressos para os seus torcedores, podendo aí beneficiar também aí os sócios torcedores. Parabéns ao Fluminense aí, concordo plenamente com essa atitude. Vou trazer aqui informações sobre os ingressos do jogo Flamengo e Fluminense, que é os valores, né? Os ingressos para sócios torcedores começam a ser vendidos hoje às 10 horas da manhã, tá? Já o público geral poderá garantir entradas a partir de sexta-feira, às 18 horas, por meio do site oficial do Flamengo. Os valores são os seguintes: Norte, R$120 inteira, 60 meia. Leste superior, 140 inteira, 70 meia. Leste inferior, 160 inteira, 80 meia. Oeste inferior, R$200, 100 a meia. Maracanã mais, R$850 a meia, R$462,50. A venda será feita pelo site normal de ingressos do Flamengo. Então, tá aí a informação completa sobre os ingressos para sócios torcedores. Começará a ser vendida hoje às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, e para o público geral a partir do dia 18, do dia 8, sexta-feira, tá? Bom, então vamos aqui para outras informações, está quase terminando. Demissão de Filipe Luís aumenta a rejeição a José Boto, que vive sua maior crise no Flamengo. A forma como o diretor de futebol conduziu a demissão aumentou sua rejeição com jogadores e funcionários. Para piorar, os atletas ficaram incomodados com o rápido discurso de Boto no treino de ontem, após a demissão de Filipe Luís. Em conversa de cerca de 2 minutos, o diretor enfatizou que os jogadores eram um dos culpados pela saída do treinador, tirando o peso da decisão da diretoria na visão de Boto. Alguns atletas se preocupam apenas em melhorar seus contratos, sem mostrar desempenho para isso. O discurso caiu mal e o elenco saiu da reunião sem sequer responder ao dirigente. A reunião de terça-feira foi um raro momento de interação direta entre Boto e o elenco. No dia a dia, o diretor evita contato com o elenco e o que critica aí pelos atletas desde 2025, principalmente em momentos de crise, após a perda aí do título da Supercopa para o Corinthians. Por exemplo, a ausência do Boto em campo foi assunto entre os jogadores. Desde que chegou, Boto não faz questão sequer de ser benquisto, né? O trabalho também é criticado por funcionários. Trabalho raso, disse um dos funcionários, tá? Eu acho que a gestão tem que estar próximo dos funcionários para poder entender o dia a dia, entender o que se passa com o cara, o que se passa Tem que ver, cara. Ser chefe é muito fácil, agora ser líder é muito difícil, tá? Bom, assim que Filipe Luís saiu do CT do Urubu, o Boto se reuniu com os jogadores e falou o seguinte aqui, ó. Abre aspas.
Os jogadores que usaram a liberdade que o Felipe deu para ir para a noite, festas, e aqueles que estão insatisfeitos com o salário, que façam como o Arrascaeta, que ficou P, mas foi para dentro de campo e jogou para cacete, para merecer. Quando procuramos para renovar, ele quis receber o dobro e o clube teve que dar. A reação dos jogadores foi silêncio total e eles mesmos deixaram o auditório do CT. Em meio a tudo isso, Leonardo Jardim teve uma reunião com a diretoria e assina contrato hoje, quarta-feira. Ou seja, o ambiente não está nada agradável dentro do CT Ninho do Urubu. Mesmo com a saída de Felipe Luiz, as atitudes de José Boto têm desagradado não só os jogadores, mas como outros setores dentro do Flamengo. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.